Vocês conseguem imaginar um animal que poderia ser considerado um grande buraco negro, capaz de devorar basicamente qualquer coisa? Bom, as serpentes se colocam nessa posição sim, viu? De grandes esfomeadas da natureza. Curiosos para saber quais as coisas mais exóticas que esses animais podem comer? Então preparem aquela pipoca gostosa, que hoje eu vou contar algumas histórias de que quando uma serpente está com fome, nada a faz parar. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Como eu disse em um vídeo recente aqui do Mundo Inverso, as cobras nascem com uma capacidade absurda de engolir presas cerca de 3 vezes maiores do que ela. Esses animais contam com uma mandíbula extremamente flexíveis e um corpo capaz de esticar o suficiente para receber o alimento. A grosso modo, as cobras são aquele tipo de pessoa que vai ao rodízio de pizza e, bom, é capaz de falir o restaurante em apenas uma noite. Prazer, né? Além da flexibilidade dos seus tecidos, as serpentes também contam com um poderoso sistema digestivo. Enzimas e bactérias localizadas dentro de órgãos como estômago e intestino são capazes de desintegrar até as peles mais duras presentes nas presas das cobras, viu? Como é o caso dos jacarés, por exemplo, que mesmo com uma escama muito grossa, é digerido em apenas 12 dias. É claro que não podemos generalizar todas as espécies de cobras do planeta. Afinal, a variedade é tão grande que em 2018 estimava-se que 2.930 espécies viviam por aqui. No entanto, a grande maioria se comporta de forma bem semelhante quando o quesito é devorar tudo que estão vendo pela frente, mesmo que seja um edredom elástico. Agora, o que cobras realmente comem, família? Nem todas as serpentes do mundo são gigantes como uma sucuri, né? Portanto, não é sempre que veremos um desses répteis devorando grandes animais, como crocodilos, jacarés, cervos e até animais domésticos podem ser vítimas desses grandes predadores. Porém, o mais comum é que pequenos roedores sejam parte da base alimentar das serpentes. Imaginem o seguinte aqui, as cobras também contam com uma pirâmide alimentar, assim como os seres humanos, mas ao invés de carboidratos como arroz, batata, a base delas contém basicamente carnes vindas de roedores fofinhos. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam na natureza, família. E sim, vocês que sabem que eu tenho uma cobra em casa, muito perguntam: Thiago, você tem que dar rato para sua cobra? Infelizmente sim, família, ou felizmente, na verdade, porque é assim que a natureza funciona. Isso não significa que eu não gosto de ratos, tá? Na verdade, já criei muito roedores assim, gosto muito, tenho furões que não são roedores, mas enfim, muita gente acha que é. E olha, dá uma dor no coração sim, mas é a natureza. Esquilos e ratos estão entre os alimentos favoritos das cobras. Eles podem ser capturados de diversas formas diferentes, família, como sendo pegos por uma picada venenosa ou então apertados através da constrição, que é, né, que muitas espécies fazem, que literalmente dá aquela apertada forte até faltar ar nos seus pulmões. A única coisa em comum é que esses animais provavelmente serão pegos em uma emboscada mirabolante, capaz de enganar até mesmo os maiores sobreviventes da selva. Apesar dessa preferência por roedores, outros animais curiosos também podem estar no cardápio, o que não é uma sorte, né? Vamos combinar. Já comentamos dos jacarés, mas o que vocês acham de incluir uma onça entre os pratos principais? Em 2016, uma publicação da revista científica Cat News destacou um estudo que mudou a visão de diversos pesquisadores. No Brasil, existia a lenda de que sucuris eram capazes de comer até mesmo onças perigosas. O estudo publicado revelou que isso pode acontecer de fato na natureza. Uma das onças pardas que estavam sendo rastreadas para outros fins passou a ficar imóvel nos radares. Isso deixou os cientistas curiosos. Afinal de contas, um felino assim grande, que se movimenta bastante, tá muito paradão, tem algo estranho, né? Quando eles chegaram ao local, eles repararam que havia apenas uma cobra enorme com uma espécie ali de caroço na barriga. A serpente estava basicamente morta por conta de diferentes ferimentos, mas conseguiu engolir a onça, família. Depois de dissecar o réptil, os biólogos encontraram não apenas os restos do grande felino, como também o colar de localização. Isso tudo para vocês verem como as cobras realmente não fazem muito esforço para separar sua comida, né?
Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando: mas Thiago, alguns lugares não contam com roedores e ainda assim há cobras. O que é que elas comem nesses lugares? Bom, há quem acredite que existem serpentes capazes de comer plantas para sobreviver. E essa não é uma verdade, até onde se sabe pelo menos, né? Todas as cobras são carnívoras e não abrem espaço para salada nos seus cardápios. O que elas fazem quando não há roedores? Bom, como no caso da onça, elas recorrem ao que estiver por perto para comer. Outros répteis e anfíbios podem aparecer na lista básica de alimentos. Lagartos e sapos são presas relativamente fáceis e em alguns casos são até essenciais para a sobrevivência, viu? A espécie conhecida como Tiger Quillback, que vive em regiões da Ásia, é bastante conhecida no Japão também. É um bom exemplo do que eu falei agora. Ela devora sapos venenosos para produzir suas próprias toxinas. Você não ouviu errado? O sapo tá ali bonitinho e venenoso, né? Ela vai, pega o bicho, a toxina do bicho se transforma no organismo dela e vira sua própria toxina. Olha que bicho sensacional. Assim, essa serpente mata 2 coelhos com uma machadada, eu digo, com um bote só, né? Ela se mantém alimentada ao passo de que fabrica o seu veneno para presas maiores quando aparecerem. Em outros casos como esse, a alimentação se dá exclusivamente pelos nutrientes. Vemos que essa cobra azulada devora aos poucos sua presa, que ainda tá tentando escapar, né? Só que sem muito sucesso. Não é incomum ver serpentes que comem sapos ainda vivos, e um dos casos mais estranhos é o da espécie Oligodon fascilatus. Fasciolatus na realidade, tá? Eu acho, deve ter pronunciado tudo errado, mas tá aparecendo na tela. Esse bicho é completamente insano, família. Diferente da maioria das cobras que devora toda a sua comida de uma vez, essa é uma serpente muito seletiva. A Oligodon pega os sapos ainda vivos, abre sua barriga e começa a comer o que tem dentro. E mesmo assim, ela não coloca tudo pra dentro de forma discriminada não, como a maioria das serpentes, viu? Essa serpente seleciona os órgãos em ordem. Essa que pode variar dependendo do ataque e fazer com que a refeição dure mais ou menos tempo. Essa espécie pode fazer isso com qualquer espécie de sapo, mas ela também conta com o seu preferido, né? Geralmente são os exemplares da espécie que vocês estão vendo na tela. Os pesquisadores que descobriram esse fato incrível dessa espécie acreditam que esse ritual alimentar tenha uma motivação. Não seria apenas uma espécie de vaidade de comer parada, mas uma técnica usada pelas cobras para evitar o veneno dos sapos. Com espécies menos tóxicas, foi constatado que essa espécie fazem uma refeição normal como qualquer outra cobra. É curioso pra caramba, né? Agora, o que mais surpreende nas cobras não é o fato de que elas são capazes de enfrentar até comidas mais arriscadas como as venenosas. O pior de tudo é que as serpentes são seres capazes de cometer o canibalismo quando estão com fome. Nem mesmo a semelhança as faz parar, viu? Em 2018, um estudo com a participação de Brian Martins, da Universidade do Cabo Ocidental da África do Sul, mudou o que se sabia sobre cobras e canibalismo. Antes, acreditava-se que as serpentes não adotavam esse tipo de alimentação com muita frequência, sendo esse tipo de comida usado apenas em última ocasião mesmo. Mas depois de uma observação muito apurada, Brian descobriu que as cobras comem suas iguais com muito mais frequência do que se achava. Ao observar espécies comuns do sul da África, Brian pôde ver que até 43% da dieta desse animal é construída de outras cobras, o que já podemos colocar como uma grande maioria, né? O caso levou parte da comunidade científica a rever alguns pensamentos sobre as cobras e também focar alguns outros estudos em seu comportamento alimentar. E não é pra menos, né, família? As cobras aí, ó, fazem muita coisa mesmo. E eu, sinceramente, com a minha experiência de ter uma em casa, é um animal fantástico em vários pontos. Mas então é isso, meus queridos. Deixa aqui nos comentários o que você acha das cobras, das serpentes, enfim. Você gostaria de ter uma na sua casa? Ou você acha fascinante, mas só de longe? Não esquece que amanhã tem mais vídeo, porque tem vídeo todo dia aqui. Um abraço e a gente se vê no próximo então. Valeu!